Bíblia, irmãos. Porque existe o sobrenatural bíblico, teológico, e existe o sobrenatural profano. Amém? 1 Coríntios 2, 7 e 8. Pode ler. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. O 7 e 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se estivessem conhecidos, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Deixa eu ver aqui. É o 6 e o 7. Lê o 6 e o 7. Não era o 8, é o 6 e o 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em si mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Amém, irmãos? Olha, na minha Bíblia, o versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus. Amém? Não é? Note aqui que Paulo ele usa um conceito assim vital para todo o Novo Testamento, que é sabedoria de Deus. Paulo diz que essa sabedoria de Deus nunca esteve disponível e não está agora presente, por exemplo, para os líderes do Estado, para os cientistas. É isso que Paulo diz. Olha, essa sabedoria aqui, falando, ele traz uma classe aqui, né? Ele classifica a igreja. Falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos. Veja o que Paulo fala aqui, não é? Note a força da palavra. Falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos. Abaixo da sabedoria de Deus, no mundo adâmico, só reina a estupidez e a ignorância. Mas hoje nós vemos a igreja calada, temerosa, não é? Se um cientista social desse fala aí, você vê que nessa pandemia teve até... Eles se consideram profetas, né? Principalmente a classe de médico, né? Os médicos. Teremos na pandemia 1 milhão e não sei quantas pessoas que morrerá do Covid-19, segundo as estatísticas, probabilidades, etc. Margem, tal. Quer dizer, eles acham que são Deus, né? É interessante isso, né? Mas cada palavra que esses homens falam é mera estupidez. Quem tem autoridade de falar, quem morre e quem vive é Deus. Deus. Não homem. Deus. Só Deus tem. O homem é estúpido. Esses homens estão loucos, completamente loucos. Alguém contesta, mas eles estudaram, a Bíblia está dizendo, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. A igreja não fala na linguagem da sabedoria humana. Esse é o ponto. Esse é o lado pleno do conceito de sobrenaturalismo na Bíblia. A igreja não fala coisas desse mundo. Se você não entende isso, você não entendeu uma linha do Evangelho. Você não entendeu uma linha do Evangelho. Essa passagem é bastante forte, né? E vamos ver ainda aqui. Eu vou ler Gálatas capítulo 1, versículo 12. Alguém lê Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu vou ler Gálatas capítulo 1, verso 12. Após Colossenses 1, 27 e 28. Gálatas 1 e 12 está escrito assim, 1 e 12. Porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não é? Ou seja, o conceito que abarca a definição de sobrenaturalismo ou de transcendência é o conceito bíblico de revelação. Amém, irmãos? O conceito de revelação é chave para você entender a natureza da mensagem da doutrina cristã. Conceito de revelação, amém?
Colossenses 1, 27 e 28. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 28. Pode ler, por favor. Pode ler. 27 e 28. E eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Vou repetir o 27 aqui, né, para a gente atentar. Nos diz, né? As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Mas note, aos quais Deus quis fazer conhecer. A palavra conhecimento aqui é o termo-chave do versículo, né? Note que ninguém conheceu Cristo, que é o ápice do mistério de Deus. Deus quis fazer conhecer. Foi Deus quem teve essa vontade. Foi Deus quem quis fazer conhecer. Amém, irmãos? Amém. Então, mais uma vez aqui, a estrutura do sentido bíblico é totalmente incomum, né? E sobrenatural. Você não lê a Bíblia para entender a Bíblia. Parece até uma contradição, mas como? Qual livro você lê para não entendê-lo, né? Eu vou explicar. Note, você não lê a Bíblia para entender a Bíblia, porque é a Bíblia, o Espírito de Deus que está conectado à Bíblia, que transmite as palavras de Cristo para a mente e o coração humano. Ou seja, não é você que entende a Bíblia. É esse o ponto. Esse é que é o ponto. Então, note que quem não deseja compreender a Bíblia, não deseja compreender a Deus. Aí, se você não dá atenção a Deus, então você não dá atenção à verdade e você não dá atenção a toda sorte de bênçãos que está em Cristo para você, para mim e para nós. Então, note que o conhecimento de Deus em Cristo é a mensagem, o coração da mensagem do Evangelho. O Evangelho é, grave bem isso, o Evangelho é a única religião radicalmente racional de toda a história humana. O maior tempo da atividade de Cristo aqui nesse mundo foi o quê? Pregando a palavra, ensinando a palavra. Por quê? Porque a esfera do sobrenatural no Evangelho é a compreensão da palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Amém? Eu vou ler mais um versículo aqui em Hebreus, por exemplo, né? Outro exemplo aqui. Hebreus 1 e 1, né? Quem quiser acompanhar, eu vou ler aqui. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou antigamente aos pais, certo? O endereço da profecia. Pelos profetas, os portadores da profecia. Significa dizer que o sobrenatural de Deus e a palavra de Deus tem portadores autorizados. Mas hoje é como eu acabei de dizer, né? Todos são pregadores e todos são profetas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tem uma classe, né? Como Paulo fala lá, a classe dos perfeitos, aos quais lhes foi dado conhecer o mistério de Deus, Cristo Jesus o Senhor. Não é uma coisa pequena, não é um detalhe, senão que é o próprio coração do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Hebreus 1 e 1, né?
Então note aqui que a revelação, ela é o conceito definidor do que é sobrenatural. Vamos ler aqui, né? Não precisa abrir, a gente sabe aqui na mente, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa logo aqui a coisa sendo incomum. Você vê ali que na mitologia egípcia antiga, nos povos, né? Altamente idólatras, não existia nenhum Deus criador. Veja como a Bíblia é totalmente singular, né? O que Moisés está falando ali para o mundo antigo é uma notícia totalmente absurda aos ouvidos dos seus contemporâneos. Não havia uma divindade criadora. Aí Moisés diz para o seu tempo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é um desafio apologético para aquelas religiões daquelas épocas, né, irmãos? Então note que isso era um fato totalmente sobrenatural. O sobrenatural não está no nosso domínio, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, quando nós estamos em Cristo, somos salvos hoje pela misericórdia de Deus, nós não nos damos conta disso. Não nos damos conta disso. Por exemplo, por que você prega tanto para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu chefe, etc. Tal? Por que ele não se converte? A gente vai também entrar só para trazer uma resposta nesse assunto aqui. A gente vai ver aqui, voltar para o texto de João capítulo 1, né? Olha a resposta, como é interessante, né? João capítulo 1, versículo 12, né? Alguém pode ler, por favor, o 1 e o 12? 1 e 12 de João, da nossa leitura nessa noite, né? Já está aqui perto do fim, o tempo passa muito rápido. 1 e 12. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Leia o próximo, por favor, meu irmão. O 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Olha aí. Por quê? Que você prega 10 anos para uma pessoa, tal, e às vezes a pessoa não entende, a pessoa rejeita, tal. Realmente a pessoa não entende. Isso é o sobrenatural. Isso é o sobrenatural. E nunca vai entender. Porque ninguém é salvo pelo entendimento, nem pela sabedoria. Você é salvo pela misericórdia infinita de Deus. E é só isso a salvação. Note que aqui até a teoria, não é, antiga e moderna, defendida com unhas e dentes do livre-arbítrio, é eliminada também. Não, mas eu preciso querer ser salvo. Eu tenho que dizer sim para Deus, para Jesus entrar na minha vida e então ele ser salvo. Eu dou um passo para Deus, ele dá 10 para mim. Mentira. É mentira. A Bíblia está dizendo: os quais não nasceram nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação não está no livre-arbítrio humano, está no livre-arbítrio de Deus. Porque só Ele possui esse livre-arbítrio. Entende, irmãos? Então, é um fato sobrenatural. O homem não tem qualquer chance nos seus poderes volitivos, intelectuais, para a salvação. O homem não tem a vocação para a salvação. Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador que decide salvar e condenar. E ele faz isso sem consultar ninguém. Sem consultar ninguém. Então, isso é uma mentira papista, católica romana, espírita, neopentecostal, moderna, etc. É uma teoria que é aceita em quase todos os círculos do cristianismo, né? O livre-arbítrio humano, o homem é livre para aceitar Cristo ou para rejeitá-lo. É mentira. O homem é escravo do pecado.
Porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. O livre-arbítrio humano não serviu para rejeitar o pecado. O livre-arbítrio humano levou o homem para abraçar o pecado, amar o pecado. Então vamos correr aqui, né? Vamos ver mais outro aspecto aqui, por exemplo, né? De que o nosso mundo, ele é totalmente causado pelo sobrenatural. Alguém lê Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 3, e posteriormente eu vou ler Atos capítulo 16, versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 3. Eu quero ler embaixo. É o 3, né? 3, do 1 ao 3. Capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Tem uma pergunta. Respondeu-lhe a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Até o 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dela, nem nela tocareis. Amém. Para que não morrais. Amém, muito obrigado. Perceba aqui. Eva conversava com o Criador, mas agora o texto bíblico narra ela conversando com outro ser totalmente distinto de toda a ordem criada, de toda a ordem temporal. O que você quer mais? Veja, a existência do mal, a Bíblia trata de forma objetiva e indubitável. Todo aquele que acha que o mal ou o diabo não existe, é uma herege. Veja que Eva estava à vontade ao conversar com um ser que ela não tinha ciência da sua existência. Por quê? Porque Eva conversava com o Criador. Ela não temia o sobrenatural. Ela sabia que a sua existência era na atmosfera sobrenatural. Ela não cria, como muitos acreditam hoje, no que a ciência ensina, de que todo o sentido, de que todo o objetivo da vida humana é a economia, a riqueza, a saúde, não é? Etc, etc. Não. Note que um ser estranho invade a história e conversa com Eva, e Eva conversa com ele. Isso é sobrenatural. Se isso não é sobrenatural, o que seria, né, irmãos? Eu vou ler aqui Atos 16, por exemplo, né? Vocês vão ver novamente a intromissão do sobrenatural, né? Na esfera humana, né? Bem diante das multidões, né? É Atos capítulo 16, versículo 16 e 17, né? Está escrito assim, né? E aconteceu que indo nós à oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia não está dizendo que era a mulher que falava. Preste atenção no texto, né? Era o Espírito que habitava nela que falava sobre os apóstolos, né? Sobrenatural. Ah, mas eu não acredito nisso, isso não existe, é invenção. Cruz, credo, demônio não existe, espíritos não existem. A Bíblia diz que tudo isso é fato indubitável. Existe e está entre nós. Eu estava falando hoje na classe da escola dominical, não é? Já para fechar aqui, o seguinte fato, qualquer um dos senhores pode aí, né? Verificar, etc., né? Pedir explicações posteriores. Mas veja, bem no século XX aqui, tinha um indivíduo chamado Aleister Crowley, não é? Era um inglês, chamavam ele, né, de a besta, né?
Ocorre que depois que esse cidadão morreu, graças a Deus, né?